Espírito e propósito da geografia. Afinal, o que a gente estuda? Por que estudamos geografia? Que ciência é essa? Vamos falar sobre isso na aula de hoje e vamos discutir a evolução da geografia como ciência, qual é o seu objeto de estudo e o principal dos conceitos que a gente analisa atualmente, que é espaço geográfico. Um oi para todo mundo e vamos começar a trabalhar. Bem, meu povo, vamos começar aqui com a discussão do nosso primeiro tópico no contexto desse módulo. Para essa semana, o que eu quero discutir com vocês? Um tópico que aborde esses três momentos, essas três questões da geografia. A primeira dos tópicos, né, o objeto de estudo da geografia, afinal de contas, por que existem geógrafos e por que existem estudantes estudando geografia. Qual é o propósito de se fazer isso? Né? Nós vamos dar uma olhada em como isso evoluiu ao longo do tempo, aí desde uma ideia, desde uma geografia absolutamente intuitiva, até se transformar, até o surgimento de uma ciência verdadeiramente, né? Dos moldes do que se considera ciência a partir da visão contemporânea. A ideia de surgimento de uma geografia como ciência. Uma rápida linha do tempo de como isso vai evoluindo. Num segundo momento, bem rapidamente, nós vamos discutir que as ciências elas operam através de conceitos, por que isso acontece. E no terceiro momento, nós vamos discutir esse conceito que é super importante no pensamento geográfico, na ciência geográfica, que é o conceito de espaço ou espaço geográfico. O objetivo com o conteúdo dessa semana é compreender que a geografia é uma ciência, um saber que se organiza na forma de uma ciência a partir daquele período histórico, daquele momento da civilização que a gente considera modernidade. Vai se organizando como um saber, vai se tornando uma ciência e essa ciência consolida o seu objeto de estudo, o seu propósito a partir da virada do século XIX para o século XX. E no século XX, esse objeto de estudo da geografia, sobretudo na segunda metade do século XX, torna-se uma espécie de consenso na comunidade de geógrafos, na comunidade internacional. Nosso segundo objetivo é entender que a geografia ela desenvolve seus estudos analisando a realidade através de conceitos. Nós vamos discutir qual é a importância de se utilizar conceitos numa ciência e que ela opera, então, utilizando conceitos e teorias que são construídos pela comunidade geográfica, são conceitos bem típicos, bem pertinentes à geografia, além do uso de conceitos e categorias que são oriundas das ciências com as quais a geografia interage. E no caso, então, da geografia, né, a gente vai observar a centralidade que o conceito de espaço geográfico tem. Sempre que nós estamos falando de geografia no período contemporâneo, nós estamos discutindo várias frentes de trabalho, várias perspectivas de estudo, mas todas essas perspectivas da geografia econômica, a geografia agrária, a geografia do relevo, que a gente chama de geomorfologia, o que tem em comum numa comunidade tão ampla e tão diversa é que todo mundo está estudando os seus temas a partir de uma visão, a partir de um pressuposto que é a ideia de espaço geográfico, que é entender a diversidade e a dinâmica do espaço geográfico. A gente vai tentar chegar a esse entendimento até no final desse vídeo. Vamos falar de objeto de estudo da geografia.
olha só a imagem que eu trouxe para vocês e essa frase, né? Olha a frase, então. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase foi escrita pelo pensador Heródoto, né, no ano que viveu ali entre 485 a 425 a.C. Vejam a imagem ao lado, né, uma imagem atual, uma imagem contemporânea, capturada pela NASA, a imagem do vale do rio Nilo, onde ele se abre no delta, né, e onde está o Egito. Observem que quando eu me afasto ali dos pontos iluminados, que correspondem às cidades, à rede urbana que tá instalada ao longo da calha do rio Nilo, eu tenho quase um vazio populacional. Dá para verificar por conta da ausência de iluminação, da ausência de áreas urbanas, né? Então, uma densidade humana muito rarefeita e tudo muito concentrado nas margens, no vale do rio Nilo. O Heródoto observou essa realidade lá na época dele, há 2.500 anos atrás praticamente, né? E vejam que a frase dele ela é considerada uma frase assim que de certa forma inaugura o pensamento geográfico. Obviamente não inaugura porque ele já estava presente antes, mas é uma marca, é uma frase que dá a entender que existem pessoas que já estão observando o mundo com esse olhar geográfico. E que olhar, por que essa frase dá esse entendimento? Porque o Heródoto está dizendo que o Egito é um presente do Nilo. O Egito existe em função do Nilo, graças à existência do Nilo. Então vejam que é um raciocínio que é espacial. Eu tenho uma realidade, um fenômeno ou um objeto no espaço, que é o Egito, cuja existência está determinada ou influenciada pela existência de um outro objeto também no espaço, que é o rio Nilo. Existe uma relação de coincidência. Este aqui se organiza como sociedade exatamente onde está instalado a feição natural, que é o rio Nilo. Então, a gente pode considerar que o Heródoto já tem uma visão de geografia bastante apurada. Embora na época do Heródoto não houvesse uma ciência chamada geografia. A ideia era de pensadores discutindo e refletindo sobre os mais variados campos do conhecimento, tanto que o Heródoto também ele é conhecido como um viajante e como um historiador. Então a gente pode encontrar aí escritos do Heródoto a partir de diferentes olhares, de diferentes temas. Vamos olhar uma linha do tempo aqui então, de como esse saber ele vai evoluindo até chegar à geografia científica. A gente pode dizer que a geografia, antes de ser uma ciência, é uma espécie, como eu sempre falo, de faculdade mental humana, é um saber intuitivo. Ela já está no nossa capacidade cognitiva, desde as origens da espécie humana. De que maneira, né? O ser humano ele percebe o espaço que o cerca, percebe o ambiente, percebe as diferenças das localizações, o que tem em cada lugar, onde há oferta de alimento, onde há áreas de abrigo, onde é possível existir algum risco, algum perigo, que lugares se evitar, as trilhas de migrações que vão historicamente sendo desenvolvidas pelos grupos humanos. Então, essa capacidade de espacializar o mundo já está presente na nossa cognição, né? Permitindo a nossa mobilidade e permitindo a nossa sobrevivência através do reconhecimento e da memória de informações que estão no espaço. Todos nós fazemos isso até hoje. A gente, com algumas turmas eu já conversei em aula, né? A gente já reconhece padrões, a gente memoriza trajetos, a gente quando chega numa cidade nova está meio perdido, mas começa a observar os prédios, o entroncamento das ruas e gradativamente vai montando o que a gente pode chamar de um esquema mental, alguns chamam até de um mapa mental da cidade e a partir de uma certa vivência a gente é capaz de uma locomoção aí bem orientada. Então, a geografia, uma parte do que é uma percepção geográfica já está presente desde os primórdios
da espécie humana. Existem até alguns registros arqueológicos com gravuras que seriam semelhantes, né, à ideia de um mapa como a gente considera hoje em dia. Aí nós vamos para um período em que a gente pode chamar de um saber sistematizado, já com uma capacidade de registro de informação. Nós já estamos na era histórica, né, que tem um registro escrito, um registro de gravuras. Então a gente pode, eu estou aqui fazendo esse exercício de separar esse saber sistematizado, que vai durar da antiguidade até a Idade Média. Por que ele não é uma ciência ainda? Eu coloquei ali um asterisco, né, no saber sistematizado. Porque não existe uma definição da geografia como ciência, sobretudo ali com cartografia, mas também com conhecimentos astronômicos, com as várias tentativas de se criar modelos da Terra, modelos da mecânica celeste. Então esses conhecimentos são todos transitados ali pelos pensadores, junto com a história, junto com temas que originariam a física, assim como com a filosofia. Nesse período que a gente tem de pensamento geográfico, são duas frentes de pensamento na produção desses pensadores que a gente pode dizer que contribuíram para o pensamento geográfico. Uma das perspectivas é a ideia de uma geografia regional e a outra de uma geografia geral. E isso está presente até hoje, de certa forma, no pensamento geográfico. Se vocês olharem para os livros de vocês lá, que vocês pegaram na biblioteca, um fala de geografia geral, o outro de geografia do Brasil. A geografia, ela historicamente se ocupou de entender o particular, nesse caso aqui o regional, o Heródoto, o Estrabão, eram pensadores da antiguidade que faziam viagens, eram estudiosos, alguns deles trabalharam na biblioteca de Alexandria, eles faziam viagens e escreviam relatos da história e das características de ambiente e de sociedade dos lugares que eles visitavam. Era um trabalho descritivo. Não era capaz ainda de criar modelos explicativos de por que os fenômenos, por que aquela realidade vista era assim, mas fornecia para um mundo ainda que estava em processo de autoconhecimento, né, um mundo ainda pouco conhecido entre as suas partes, fornecia um inventário das coisas do mundo que vai sendo acumulado ao longo da história. Por outro lado, a gente tem um pessoal, ali tem o exemplo do Tales de Mileto, vocês já conhecem, do Eratóstenes, que vão contribuir para uma ideia de uma geografia geral, uma ideia de postular, de propor alguns princípios que sejam mais gerais, mais universais. No caso do Eratóstenes é emblemático, assim, é muito importante. O Eratóstenes conseguiu determinar a circunferência da Terra há mais ou menos mais de 2.000 anos, 2.200 anos, se não me falha a memória. Tá? Então vejam, é um conhecimento geral e um conhecimento baseado em princípios gerais, e aí ele se apoia na geometria e na concepção de que a Terra era redonda, né, na antiguidade, para conseguir fazer uma medição que erra por apenas alguns quilômetros, se comparado com uma medida contemporânea, uma medida feita nos moldes, né, usando as tecnologias atuais. E temos também nesse período duas cartografias misturadas ali com o pensamento geográfico. O geógrafo é cartógrafo, o cartógrafo faz essas coisas não estão separadas, né? Cartografia e geografia fazem parte desse campo de saber que está em amadurecimento. Nós temos uma cartografia real, né? Uma cartografia baseada em princípios matemáticos, no uso da geometria, no uso da astronomia, que vai se consolidando como uma ferramenta muito importante para as navegações e para as explorações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma cartografia que
não tem em nada se aproxima do que a gente considera hoje um material científico, né, um esforço científico. É uma cartografia imaginária. Né? Uma cartografia que dialoga com o pensamento judaico-cristão, com o pensamento com o relato bíblico, uma cartografia, em alguns casos, que serve de construção de um discurso para que o Ocidente, isso mais tarde, né, na transição da Idade Média para a Era Moderna, vai servir para que o Ocidente desenvolva o seu esforço de colonização das novas regiões do mundo, a partir do princípio de que esses povos não são humanos, não são civilizados, são povos bárbaros, porque há todo o imaginário construído que dá a ideia de que esses indivíduos não são tão humanos quanto os ocidentais, sobretudo, né, os europeus. Então é uma cartografia que cria uma imagem bizarra do mundo. Vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos. Então a gente tem, primeiro, esse mapa da Islândia, de 1590, que, se por um lado ele tem um esforço de descrição dos rios e do traçado da orla continental, vejam que toda a orla, né, da Islândia é uma tentativa de uma representação bem fiel dessas feições que a gente chama de fiordes, né? São formas de relevo criadas a partir da dinâmica das geleiras, das glaciações, gera um relevo bem recortado, que a gente vai encontrar também na Europa continental, ali onde é Finlândia, Suécia, Noruega, um litoral bem recortado. Então existe um esforço aqui de uma descrição fiel à realidade, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui a figura dos monstros marinhos, né? Uma bicharada bizarra aqui, baseada nas lendas, nas crenças populares, em relato bíblico. Não tem uma escala correta. A escala dessas ilustrações não está fiel à escala do mapa. Então, é uma cartografia que tem ela tem um quê de produção técnico-científica e tem uma dimensão aí artística, imaginária, e que em alguns casos pode distorcer a realidade, inclusive tendo uma visão a respeito de outros seres humanos de outras regiões do planeta. Vamos dar uma olhada nesse outro mapa aqui que tem esse exemplo. Esse é o mapa mundi do século XIII, acredita-se que foi feito ali em 1260, por aí, do Psauder, mapa mundi. Vejam que tem a figura de Jesus Cristo, né, cercado de 2 anjos, e aqui o plano celeste, o plano das estrelas, que seria então a esfera aí do divino, né, já fazendo criando essa ideia, né, de a separação do mundo material para um mundo espiritual. E é um mapa mundi que ele é bem importante, porque assim ele não tem uma proporção dos corpos hídricos, tá, de oceanos e mares. Ele tem uma série de representações aqui que eu não vou conseguir mostrar para vocês no detalhe agora, mas a partir das pesquisas, das leituras, fica indicado que ele tem localizações onde teoricamente teriam acontecido os fatos bíblicos, como o Éden, como a captura de Jonas pela baleia. Tem os locais ali onde esses eventos bíblicos teriam acontecido, porque nessa época havia uma necessidade, a partir de uma sociedade muito, muito pautada pela fé cristã, uma necessidade de uma existência material desses lugares que comprovam o relato bíblico. Então é um mapa montado para atender essa necessidade. Aqui numa escala um pouco maior, dando um zoom no mapa, né, a gente vê um pouco mais de detalhe. E eu quero chamar atenção para isso aqui, que se a gente der mais um zoom... e aqui só chama atenção que Jerusalém está no centro do mundo. A Terra Prometida, o centro da cristandade, né, e da civilização
judaico-cristã está no centro do mundo, já mostrando aí, né, que o mapa está flexível em relação à localização, à posição das coisas, em função da crença predominante. E se a gente chega no zoom aqui, o que esse mapa mostra é, na região que seria equivalente à África Central, 12 povos, 12 raças de humanoides, de homens monstros que existiriam naquela região. Isso vai, então, já criar, né, um mundo imaginário, um mundo onde aqueles que estão para além da Europa são monstruosidades, são não humanos, e isso vai, claro, do século XIII vai evoluir ao longo dos séculos seguintes para uma noção de que os povos além da Europa, povos não cristãos, são povos bárbaros, povos que ou precisam ser civilizados a partir do olhar da Europa, ou a justificativa para seu extermínio, para sua eliminação. Então vejam que é uma cartografia que está na história da geografia, mas não é uma cartografia científica, não é uma cartografia dentro do que a gente considera hoje como um saber técnico. E aí a gente tem a transição para a modernidade, o esforço das navegações, é um período que a gente vai ter um resgate, né, do conhecimento depois daquele longo período de Idade Média, e isso vai gerar uma aceleração no conhecimento científico e vai contribuir para o surgimento de uma geografia científica dentro desse panorama aí de várias ciências surgindo no período. A partir do século XVIII, no contexto de uma Europa que vai colonizar o resto do mundo, a geografia vai se desenvolver inicialmente contribuindo para esses estados que se lançam nos primeiros empreendimentos coloniais. Então, uma geografia das civilizações, uma geografia que vai estudar então essas diferentes civilizações, sobretudo descrever as diferentes civilizações do mundo, mas já há alguns pensadores começando a fazer estudos sobre a lógica por trás do arranjo do espaço, de como o espaço se organiza. A gente tem exemplos como o trabalho do von Thünen, que é um pensador alemão, que vai estudar como os campos agrícolas se organizariam em função do preço das mercadorias, do tempo que elas levam para estragar, são perecíveis. Então ele vai propor que existe uma lógica na localização de campos dedicados a grãos, campos dedicados a produtos de horta, campos de pecuária. Então já existe aí um esforço de vários pensadores de entender qual é a lógica por trás da organização do espaço rural, alguns trabalhos sobre localização de áreas urbanas, da rede de cidades. Então já começa um avanço rumo a um pensamento baseado em princípios científicos. Para o surgimento de uma geografia institucionalizada, que vai ser desenvolvida dentro de universidade, a gente tem um fato histórico importante, que é a Guerra Franco-Prussiana. Ela vai, né, a guerra entre França e a Prússia ali parte de uma Alemanha de uma futura Alemanha que está nascendo, então é importante entender como essas duas realidades vão influenciar o surgimento de uma geografia institucional, uma geografia feita dentro de universidades. A França perde a guerra para a Prússia, então surge um sentimento nacional de que é necessário um maior conhecimento dos territórios, e aí isso já é uma... Hoje em dia todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né, daquele livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. O conhecimento do território ele é fundamental para o esforço de guerra. Então a França sai perdendo dessa guerra e a geografia surge como uma resposta para um melhor conhecimento do seu próprio território. Enquanto isso,
na Alemanha, né, na nascente Alemanha, que está se tornando um Estado nacional pela unificação dos vários reinados, a ideia, a necessidade de criar um discurso e de criar conhecimento que contribua para a formação de uma identidade nacional. Isso o professor, certamente, de História já deve ter discutido com vocês sobre a ideia, a formação, né, dos estados modernos, mas a crença de que existe uma comunidade, existem elementos em comum para formar uma nação, é algo que perpassa a formação dos estados modernos, e essa guerra franco-prussiana vai ser importante como um fato histórico para disparar o surgimento de uma geografia francesa e de uma geografia alemã. E elas são super importantes porque elas são duas geografias que vão começar a evoluir rapidamente como ciências. Já existe uma geografia feita em outras nações, em outros países. Existe, por exemplo, uma geografia inglesa, britânica, mas ainda é uma geografia bastante descritiva, justamente porque a Inglaterra está ali no contexto de formação, né, de consolidação do seu império. Então, os relatos de viagens, as expedições, existe uma geografia britânica, mas a geografia francesa e a geografia alemã vão surgir já incorporando características de ciência. A geografia alemã, principalmente, ao incorporar princípios filosóficos, a filosofia do Kant, e a geografia francesa como uma geografia bastante metódica em termos de conhecimento do território, em termos de descrição das realidades regionais. E ao longo dessa transição do século XIX para o século XX, e ao longo do século XX, a gente tem diferentes perspectivas da geografia, que se a gente perguntasse, né, para os geógrafos ao longo do século XX qual era o objeto de estudo da geografia, eles diriam que é a relação entre o homem e o meio, e aí tem uma herança desse início dessa geografia alemã e francesa. Mais tarde, eles diriam que é a relação entre natureza e espaço, entre paisagem e sociedade. E se a gente sintetizar tudo que está por trás de toda essa história, essa linha do tempo, o que tem em comum, mesmo, mesmo em momentos de uma geografia meio bizarra, como na Idade Média, a gente tem a ideia de que a geografia se ocupa de fenômenos espaciais. A geografia está preocupada com aquilo que acontece no espaço. O que nos leva então à ideia desse conceito. Conceito de espaço. E por que falamos que a gente fala de conceito, né? Eu botei essa figurinha aqui, essa foto dessas lentes polarizadas, lentes de máquina fotográfica. Vejo que cada uma delas está com uma cor diferente, né? Eu sempre uso essa figura, essa ilustração, essa imagem de uma lente de óculos ou de uma lente fotográfica, porque o que ela nos mostra, né, em relação aos conceitos? Os conceitos eles servem para dar ênfase em certos aspectos da realidade. Quando eu uso uma lente com uma cor, um filtro específico, eu vou enfatizar certas cores do espectro eletromagnético e vou deixar de enxergar outras. E os conceitos das ciências, eles vão dar ênfase em certos aspectos, nos servir cientificamente para dar ênfase em certos aspectos da realidade que a gente quer estudar. E claro, eles não vão ter tanta capacidade de enxergar outros aspectos da realidade. Isso faz parte, quando a gente trabalha cientificamente, é comum que a gente escolha um conjunto ali de conceitos para dar conta do fato, do fenômeno que a gente está estudando. Então a geografia, além de usar conceitos de outras ciências, por exemplo, o conceito de sociedade, que pode ser da sociologia, o conceito de comunidade, que pode vir da antropologia, conceitos vindos da biologia, da física e assim por diante. Mas ela tem os seus próprios.
O que é um conceito? Né? Além daquilo que eu já falei, né, a respeito daí dessa figura da lente. Tem um dicionário de filosofia que eu acho muito bom, que é do Abanhano. Então, do ponto de vista da filosofia, o que ele nos diz a respeito dos conceitos? Vamos primeiro ver o que ele não é. Selecionei a primeira frase aqui, o que não é o conceito, que geralmente é o erro que a gente comete. Embora o conceito seja normalmente indicado por um nome, não é o nome, visto que diferentes nomes podem exprimir o mesmo conceito, ou diferentes conceitos podem ser indicados por equívoco pelo mesmo nome. Eu acho que vai ficar mais fácil para você entender, por exemplo, quando a gente fala a palavra campo. Campo. Se eu uso a palavra campo na agronomia, o conceito que está por trás da ideia de campo é provavelmente uma área de pastagem, uma área de agricultura. Se eu falo o conceito de campo na física, eu vou estar pensando em campo eletromagnético, campo gravitacional. Existe um outro conjunto de princípios, de estruturas de conhecimento que estão por trás apenas de uma palavrinha. Né? Então, a palavra em si não é o conceito. O conceito é aquilo que está por trás dessa palavra que eu uso como uma espécie de rótulo. Então, o conceito seria, em geral, todo o processo que vai possibilitar descrever, classificar e prever objetos. Essa palavrinha estranha aqui significa objetos que são passíveis de conhecimento humano. Objetos cognoscíveis, aquilo que eu posso conhecer como ser consciente, como ser pensante. Então, o conceito é uma estrutura mental bem mais sofisticada que a gente tem e que a gente, né, consegue captar um certo aspecto da realidade e cria um rótulo, geralmente uma palavra, que vai exprimir, né, aquela ideia. No caso da geografia, a gente tem esses conceitos, alguns conceitos bem tradicionais da geografia: território, lugar, região, escala, ambiente, sociedade. Isso aqui tradicionalmente usado em parceria com outras ciências, com história, com antropologia, com sociologia. Conceito de paisagem a gente pode também usar em parceria com com o campo da arte, por exemplo. Né? Ambiente com o campo da biologia. Escala, dependendo do ponto de vista, com matemática, com outras áreas do conhecimento. Lugar, a gente pode usar em parceria com o pessoal da antropologia, a gente vai entender por que depois. Né? Em região, embora seja um conceito de tradição geográfica, mas na ciência política a gente também pode, né, discutir. Território também, na ciência política. Só que, quando eu junto isso tudo, aqui eu estou usando a figura, né, a ideia do disco de Newton, e aqui está o gifzinho dele girando. Né? O que é um disco de Newton? É um disco que tem as cores do arco-íris. Quando eu coloco ele para girar, todas uma certa rotação acelerada, se forma a cor branca. O que eu quero dizer com isso? E quando eu junto isso tudo e coloco em movimento, eu tenho uma unidade, eu tenho um todo. E esse todo, essa mistura, essa conjunção dessas várias realidades capturadas por esses vários conceitos, me dá a ideia, o conceito de espaço. O conceito de espaço ele tem várias possibilidades de interpretação. Eu vou explorar aqui com vocês o tradicional conceito do Milton Santos, né, um geógrafo muito importante do Brasil, que ele foi construindo ao longo de décadas de um trabalho intelectual. Vamos ver o que ele diz ali no livro, um dos livros dele, que é Espaço e Método. Consideramos o espaço como uma instância da sociedade, ao mesmo título que a instância econômica e a instância cultural ideológica. Ou seja, pessoal, ele está dizendo que ao mesmo tempo que
existe uma realidade econômica, existe uma realidade cultural e ideológica, existe uma realidade espacial que faz parte das questões da sociedade. Tá? É uma visão bastante peculiar da geografia, coisa que outras ciências não necessariamente deram tanta atenção ao longo do tempo. A ideia de que existe uma dimensão espacial nos fenômenos que precisa ser considerada. Seguindo ali na leitura dele. Isso significa que, como instância, esse espaço contém e é contido pelas demais instâncias, assim como cada uma delas o contém e é por ele contido. Para a gente entender o que ele quis dizer, ele dá o exemplo aqui na última frase. A economia está no espaço, assim como o espaço está na economia. Quando a gente fala, está aqui a foto, né, do Milton Santos, um geógrafo baiano, que teve uma grande influência na geografia brasileira, morreu em 2001. Eu já falei sobre ele para vocês, mas só para reforçar, quem quiser pesquisar mais sobre Milton Santos, ele foi... ele saiu do Brasil, foi exilado na época da ditadura, ele trabalhou como geógrafo e professor em vários países, Europa, África, América Latina, e ele publicou muitos livros, muitos artigos em várias línguas, e tem uma produção tão importante que ele foi o único geógrafo da América Latina até hoje a receber o prêmio Valtran Lutz, que é um prêmio equivalente ao prêmio, seria o equivalente ao Nobel dentro da geografia, o prêmio mais importante internacional aí da área de geografia. Então é um pensador que vale a pena conhecer um pouco mais das ideias dele. Quando a gente pergunta sobre espaço para vocês, para todo mundo, né, é muito comum que as pessoas tragam aquela ideia de um espaço euclidiano, de um espaço que é um conjunto de dimensões, x, y, z, e tudo está ali dentro. Então isso é o espaço. As coisas são pontos localizados, né, dentro de um conjunto de coordenadas. A gente herda essa visão de espaço euclidiano. Só que o espaço geográfico, o espaço nessa visão mais contemporânea da geografia, não é apenas isso, é mais do que isso. Na verdade, toda a ciência evoluiu na sua visão do que é o espaço a partir da física, da mecânica relativística, né, da relatividade, a partir da contribuição do Einstein. Essa figura está mostrando assim, que o espaço ele não é absoluto, que o espaço ele é, ao mesmo tempo que ele contém matéria, ele é distorcido pela matéria. Então aqui a gente tem a figura do que seria uma região no espaço onde há uma estrutura, um objeto muito massivo, né, em que o espaço é distorcido. E aí o espaço é distorcido pela matéria, mas a própria matéria, se ela cair nessa região do espaço, ela também vai ser distorcida, ela vai ser esticada. Né? Se a gente estiver falando de um buraco negro, tem a ideia lá de que, já escrita pelo Stephen Hawking, né, que se um astronauta caísse no entorno de um buraco negro, ele seria esticado até virar um espaguete, né, porque o espaço está distendido, ele está esticado. E a matéria vai ser, como ela é formada por partículas que estão distribuídas no espaço, ela vai se esticar também. Então, o que eu quero dizer aqui é que a ideia de espaço que evolui nas ciências mais contemporâneas é de um espaço relativo, tá? De um espaço de relações. E aí a gente chega nessa frase. O espaço não pode ser apenas formado pelas coisas, os objetos geográficos, naturais ou artificiais, cujo conjunto nos dá a natureza. O espaço é tudo isso e mais a sociedade. Cada fração da natureza abriga uma fração da sociedade atual. Ele está dizendo que o espaço não é só aquilo que a gente enxerga, que é a coisa material. Ele está dizendo que os fluxos, a dinâmica, também fazem parte do espaço. Isso tudo, né? A materialidade e a dinâmica, os movimentos, fazem parte daquilo que a gente considera no espaço da geografia. Na visão, num dos últimos trabalhos dele, ele vai chegar, né, ao seguinte conceito. O espaço é formado por um conjunto indissociável, significa que a gente não consegue separar. Solidário, porque operam
né, em conjunto, em sinergia, mas também com contradições, que nós temos um sistema de objetos, que seriam as coisas materiais, sejam elas, por exemplo, uma montanha, a ponte, um aeroporto, uma praia, coisas materiais produzidas pela ação humana ou pela ação da natureza ao longo do tempo. Mas teríamos para formar o espaço também os sistemas de ações. A gente pode considerar uma perspectiva natural os processos químicos, físicos e biológicos que continuam agindo e vão dinamizar e transformar essas coisas materiais. Ou a gente pode pensar do ponto de vista humano, né, da organização social, da dimensão da cultura, da dimensão do trabalho, dos fluxos entre as pessoas e entre os espaços, entre as diferentes localizações, o movimento, né? O espaço geográfico seria, até usando outras palavras que ele já usou, os fixos e os fluxos. Então, a gente não pode considerar o espaço uma coisa isolada, mas esse conjunto que está dinamicamente integrado. E aí, para encerrar, eu trouxe, o meu vídeo já está mais longo do que deveria, vocês vão ter que me dizer depois se ficou muito ruim, porque está mais longo do que deveria. Eu trouxe esse vídeo, é um gameplay do jogo Cities Skylines, um jogo de simulação de cidade, que eu quero mostrar para vocês, para a gente ter talvez uma fotografia do que seria a ideia de espaço, né? Deixa eu colocar de dia aqui. Esperar amanhecer. Aí, tá. Bom, usando a terminologia dele, se eu considerar o espaço, então, conjuntos, sistemas de objetos e sistemas de ações, com o vídeo parado, eu estou olhando para os sistemas de objetos. Eu estou olhando a montanha, a floresta, a vegetação, o rio passando lá ao fundo, e estou olhando para objetos humanos, a ponte, a autoestrada, as ruas, os bairros, as casas, os edifícios e a própria distribuição, a forma como isso está organizado, né? Isso seria o sistema de objetos. Para ter o resto daquilo que compõe o espaço geográfico, eu preciso colocar isso em movimento, eu preciso considerar a dinâmica social. Aí eu volto a deixar o vídeo rodar. Vejam que eu tenho veículos circulando, tenho cidades sendo construídas, significa que tem gente trabalhando, tem gente interagindo socialmente, as pessoas estão vivendo, estão em conflito. Essa cidadezinha está muito bonita, muito organizada, é uma cidade típica de um país mais desenvolvido, não é uma cidade de um país latino-americano ou africano, por exemplo, mas não quer dizer que não hajam contradições, que não hajam problemas, e ao mesmo tempo que há cooperação, há conflito, a produção de cultura, a troca de informação, há movimento, e a partir desse movimento histórico a gente tem a transformação do mundo pela ação humana, e a gente tem a produção de novos espaços. Né? E a maneira como esse espaço está organizado é um reflexo daquilo que é a sociedade, é um reflexo daquilo que é o ser humano. Então, ao estudar o espaço geográfico, nós estamos estudando o ser humano, nós estamos estudando a sociedade. E nós podemos estudar também a natureza. Quando a gente olha para uma montanha, a gente está olhando para o resultado de uma dinâmica, de um fenômeno geológico, junto com um fenômeno climático e de erosão que gera uma certa paisagem. A gente vai falar de paisagem mais adiante. Mas, ao olhar para esse movimento todo, o geógrafo consegue dizer para a sociedade, olha aqui, ó, isso é o que nós somos. Através do espaço, a gente consegue capturar certas questões da sociedade humana. Beleza, povo? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, eu preciso ainda pegar o timing certo para esses vídeos que precisam ser mais curtos. E paramos por aqui por enquanto. Valeu! É isso aí, pessoal. Encerramos por hoje. A gente continua agora conversando. Espero que vocês comentem, tirem as dúvidas pelo Moodle. Não esqueçam de responder o questionário
sobre qual dia vai ser o melhor dia de atendimento para todo mundo. Eu vou marcar um horário, os 2 horários que ficarem lá com as maiores votações. Então só estou esperando vocês, o maior número de pessoas votar para eu poder definir e de repente já ter um atendimento essa semana. De repente, quinta-feira, tá ele aparecendo entre os mais votados. Tá bem? Abração e até o próximo vídeo.